Bom dia, pessoal. Eu espero que estejam todos bem. Espero que vocês e suas famílias estejam bem nesse momento tão difícil de pandemia, que agora a gente vê alguma melhora. Hoje a gente vai bater um papo aqui rapidinho sobre cibersegurança e, na verdade, a gente vai tentar entender aqui o porquê que a Kaspersky é apontada como a melhor solução de proteção cibernética do mercado e por que ela deveria ser a sua melhor escolha quando se trata de cibersegurança e proteção de endpoints. Hoje a gente está aqui com a Elis, ela é gerente de canais na Kaspersky. Ela vai estar mostrando para vocês o potencial da Kaspersky, como a Kaspersky pode ser uma ótima solução para a sua estratégia de cibersegurança. É contigo, Elis. Bom dia a todos. Como foi apresentada, obrigada pessoal da Gênesis. Sou Elisandra Silva, gerente de canais da Kaspersky, componho o time de canais da companhia há 8 anos, fiz 8 anos nesse sábado, inclusive. E aqui, bem brevemente, bem de forma sucinta, eu quero mostrar alguns motivos que fariam vocês optarem por Kaspersky e entenderem por que a Kaspersky é a melhor opção e a melhor solução para vocês. Eu irei entrar em diversos temas, tá? Caso vocês tenham algum questionamento, podem fazer e depois do webinar eu responderei. Só para eu ter uma base de tempo, quantos minutos eu tenho, pessoal? Para eu me organizar aqui. Você tem ainda 40 minutos, Elis. Então, fechado, vamos lá. Essa da foto sou eu até queria aparecer na imagem, mas eu não quis abrir a câmera porque eu tô com o monitor aqui, pessoal. Bom, antes de falarmos sobre as nossas soluções e falarmos sobre o motivo de Kaspersky ser a melhor opção, né, nada melhor do que falar sobre o cenário atual de ameaças e estatísticas, né? O porquê? Qual o motivo que fariam vocês optarem por uma solução efetiva diante de um cenário tão assustador, ao qual eu vou mostrar logo à frente? O cenário de ameaças atual, como eu disse, é bem assustador. A Kaspersky detectou em 2020, que foi o ano de início da pandemia, 10 milhões de ataques cibernéticos, tá? É um número muito elevado. Os ataques aumentaram durante a pandemia, obviamente. São 360 mil novos arquivos maliciosos detectados pela Kaspersky cada dia. Em 2019, para vocês terem ideia, esse número era de 342 mil novos arquivos maliciosos. Pessoal, esse número é por dia. Então, se nós analisarmos aí diariamente o volume que aumentou, né, 18 mil novos ataques maliciosos, né, a mais do que o ano anterior, se formos multiplicarmos pela quantidade de dia, é um número muito absurdo. Pois bem, cada dia 360 mil novos arquivos maliciosos são detectados pela Kaspersky, e se você não tem uma proteção efetiva, a chance de o seu ambiente ser infectado é muito grande. Por isso, é extremamente importante que você tenha uma solução que te proteja de ponta a ponta, que seja, que tenha uma detecção excelência, enfim, e todos os argumentos que eu vou utilizar logo à frente. Além disso, o Brasil está entre os países líderes de sofrerem ataques de ransomware, né? Quem não se recorda do WannaCry? O WannaCry foi o maior ataque de ransomware na história do mundo, né? Foi em maio de 2017, onde milhares de empresas privadas, públicas no Brasil, no mundo, foram infectadas, setor da saúde, enfim, diversos segmentos. Inclusive, foi um período que diversos clientes optaram por Kaspersky porque tinham solução de segurança de outros fabricantes, mas não tinham um ataque efetivo contra ransomware. É um tema que eu vou falar como que a Kaspersky protege contra ransomware de forma completa, de ponta a ponta. Então, existem fabricantes hoje que oferecem uma proteção, mas não é tão efetiva quanto a da Kaspersky. Bom, o cenário é bem impactante. Além disso, existem algumas estatísticas que fazem vocês pararem para pensar, né? 91% das empresas já passaram por pelo menos um ataque, é um número muito alto, né? Então, se a gente for parar para pensar aí, quase 100% das empresas sofreram algum tipo de ataque, seja ransomware ou ataque de phishing ou qualquer outro tipo de ataque cibernético. 66% das empresas dizem que o grande desafio em segurança é não ter um gerenciamento centralizado. Eu vou mostrar como a Kaspersky pode ajudar o dia a dia de vocês, ofertando uma solução que tem um gerenciamento centralizado.
50% dos funcionários utilizam seus dispositivos pessoais para trabalhar. Então, quem não utiliza o WhatsApp, né? Quem não utiliza um smartphone como sua ferramenta de trabalho? Pois bem, ele também pode ser uma porta de entrada caso você não tenha uma solução que proteja o dispositivo móvel do seu funcionário. 64% dos profissionais de segurança relatam falta de pessoal em suas próprias organizações, ou seja, não existem pessoas capacitadas para gerenciar o ambiente, então ter uma solução flexível, fácil de gerenciar é extremamente importante. E 23% das empresas não possuem regras ou políticas aplicadas para armazenamento de dados corporativos. Ter uma solução onde é possível ter uma regra, né, de aplicação, de controle de aplicação, controle web, políticas aplicadas previamente, vai facilitar muito o dia a dia. Agora falando de impacto financeiro, esse é o custo médio de uma empresa em 2020, de um ataque numa empresa pequena, média e pequena, né, que é o Small and Medium Business. Em média, uma empresa que sofre um ataque cibernético pequena, média ou pequena, ela gasta US$ 100.000 na América Latina. É um número muito elevado, ok? Uma grande corporação, ela gasta US$ 1 milhão, em média, em cada ataque cibernético. Ou seja, é um número muito alto. O investimento com uma solução de segurança é muito menor do que o valor que um cliente, seja ele pequeno, médio ou grande, vai acabar pagando caso ele seja infectado. Portanto, é extremamente importante que a solução de segurança ela tenha essa visibilidade como investimento, tá? É um investimento prévio para que você não tenha nenhum prejuízo futuro. Eu gostaria que esses números fossem gravados na mente de vocês, tanto de ataque diário, o percentual de empresas atacadas e o volume de prejuízo que uma empresa tem ao ser atacada. Por isso é importante que a sua opção, na hora de optar por uma solução de segurança, seja uma solução efetivamente que proteja o seu ambiente. Falando um pouquinho da Kaspersky, agora quais motivos que fariam você comprar Kaspersky? Nós temos uma credibilidade, né? Nós temos, aí é o nosso CEO, o fundador, a empresa tem esse nome por conta do CEO, né? O Eugene Kaspersky. A Kaspersky é uma empresa que foi fundada em Moscou, na Rússia. Hoje tem centro de transparência no mundo inteiro, mas enfim, esse é o nosso CEO e a nossa grande missão é construir um mundo mais seguro e tratar as informações dos nossos clientes com muita responsabilidade e manter essas informações sigilosas e seguras. Por isso que nós temos tanta pesquisa em desenvolvimento e vou mostrar também à frente. Nós estamos espalhados pelo mundo inteiro. São mais de 34 escritórios regionais, inclusive no Brasil, 2 em São Paulo e Brasília. Nós temos clientes de diversos segmentos, tanto no mundo quanto no Brasil, né? Nós temos grandes corporações, instalações industriais, nós temos um produto onde existem empresas que têm processos produtivos, né? Empresas de carro, empresas de grandes fabricantes de petróleo. Quem não viu aí nos últimos dias que os Estados Unidos foi atacado, né? E impactou drasticamente na produção de petróleo do país. Isso também, nós temos uma proteção efetiva contra esse tipo de ataque. Nós protegemos pequenas e médias empresas, pequenos escritórios e consumidores finais também. São mais de 270 mil clientes corporativos no mundo e mais de 400 milhões de usuários protegidos. Nós temos parceiros de tecnologia OEM, onde nossa tecnologia vai embarcado. Muitas vezes vocês não sabem, mas existe Kaspersky dentro de várias soluções desses fabricantes, como SonicWall, Checkpoint, enfim, existe aí a nossa parceria junto com esses grandes fabricantes. Conhecimento, tá? A Kaspersky, ela investe muito em conhecimento. 1/3 dos nossos funcionários são focados em pesquisa e desenvolvimento. Com a empresa hoje que você pega 1/3, né? Então, se você tem uma empresa de 1.000 funcionários, 300 funcionários são focados em pesquisa. É muito raro. Isso traz para a Kaspersky grande investimento em conhecimento, isso traz muita credibilidade, né? Então, nossos produtos são todos fabricados in-house, nós temos todo o conhecimento e expertise para oferecer uma solução completa através de uma única console de gerenciamento e que traz uma segurança completa e centralizada para os seus clientes, para os nossos clientes.
mais de 4.000 especialistas altamente qualificados e mais de 40 dos melhores especialistas em segurança do mundo fazem parte do nosso grupo de elite, que é o GREAT. O GREAT é o nosso Global Research and Analysis Team, é o grupo de analistas de malware sênior, né? Eles estão espalhados pelo mundo inteiro e no Brasil nós temos 2 pessoas que representam esse grupo. Esse grupo é muito seleto. Temos o Fábio Assolini e o Fábio Marengue. Inclusive, o Fábio Assolini, ele é muito conhecido, ele constantemente dá entrevistas no Fantástico, em diversos setores da mídia, ele é muito procurado, e ele trabalha na Kaspersky, inclusive, mais tempo que eu. Ele, inclusive, foi responsável por descobrir o malware do boleto. Eu não sei se vocês sabem, mas boleto é uma operação que só tem no Brasil. Então, imaginem que a Kaspersky não tem um analista de segurança local para fazer com mais velocidade essa descoberta e proteção. Então, por isso é importante, quando vocês optarem por uma solução de segurança, uma solução que tenha analista local, né? Existem, como eu disse, existem outros fabricantes que não possuem investimentos locais com analistas locais, então isso acaba tornando mais moroso o processo de descoberta de novas ameaças. Além disso, nós temos a nossa KSN, né, nossa Kaspersky Security Network, é a nossa Big Data de inteligência de ameaça, tá? É uma rede de dados onde ficamos processando dados do mundo inteiro, recebemos dados da Ásia, Europa, América Latina, América do Norte, ou seja, é uma infraestrutura gigante que ela foi desenvolvida justamente para receber os dados mais complexos de ameaças virtuais globais, né? E aí nós temos uma rede cada vez mais alimentada para proteger cada vez mais e deixar a nossa rede com mais expertise para ter uma proteção efetiva para os nossos clientes. Quais são os benefícios, afinal, de ter uma KSN, né, uma Kaspersky Security Network? Resposta em tempo real de ameaças. É uma redução significativa nos tempos de respostas, as respostas tradicionais baseadas em assinaturas somente e não tendo uma Big Data como a nossa, elas podem levar horas. A nossa KSN possibilita para os nossos clientes respostas efetivas em cerca de 40 segundos. Além disso, melhor taxa de detecção, menor volume de falsos positivos, né? E uma taxa de detecção muito próxima da excelência. Aqui a nossa KSN, olha que interessante, ela trabalhando em tempo real, aqui eu tirei um print, mas se vocês tiverem curiosidade, pode entrar nesse site, né, o cybermap.kaspersky.com, ali eu coloquei /PT de português, mas vocês podem entrar em qualquer uma, em inglês, enfim, e aí vocês têm visibilidade, olha só. É todo o tráfego de informações, onde nós conseguimos ter visibilidade de todas as informações que são compartilhadas no mundo inteiro, onde a nossa Big Data recebe esses dados de todos os usuários, tá? Transparência. Falando um pouquinho da nossa iniciativa de transparência global, né, muitos clientes têm algumas dúvidas em relação a Kaspersky ser uma empresa russa, por isso nós temos aí o nosso centro de transparência, ele foi lançado, a nossa iniciativa, na verdade, de transparência, ela começou em 2017, que ela tem como objetivo desenvolver ampla comunidade de segurança da informação e outras partes interessadas, né, onde os nossos clientes conseguem ter visibilidade de tudo que nós fazemos. Então, nós temos hoje 4 centros de transparências, nós temos na Malásia, nós temos em Zurique, na França, temos em Madrid e nós temos em São Paulo também. Nós inauguramos em janeiro de 2020, tá? Infelizmente, não conseguimos receber clientes, porque foi logo quando começou a pandemia, mas caso tenha algum cliente interessado, a gente pode até recebê-los assim que terminar a pandemia e também de forma virtual. Nós também estamos fazendo isso de forma virtual, mas qual que é o sentido? O sentido é vocês
irem lá, analisarem o código-fonte e entenderem como a Kaspersky trabalha de forma transparente. Nós temos grandes clientes aqui no Brasil, eu posso falar porque são cases de sucesso que já se tornaram públicos. Hoje nós protegemos todas as Forças Armadas do Brasil, né? Marinha, Aeronáutica e Exército compram Kaspersky. E eles foram, inclusive, na Rússia, olharem o nosso código-fonte, analisarem aí o nosso processo, e inclusive não tinha ainda, porque eles são clientes da Kaspersky há algum tempo, não tinha ainda esse centro de transparência aqui no Brasil. Então agora, assim como a Marinha, as Forças Armadas foram até Moscou, vocês podem fazer isso e solicitar uma visita, entre em contato aí com a Gênesis e nós podemos fazer esse processo. Reconhecimento, tá? Não é só a Elisandra, que trabalha há 8 anos na companhia, que está falando que a Kaspersky é uma ótima solução, mas são testes independentes. A Kaspersky é a empresa mais testada e bem avaliada. Percebam que a parte esquerda do relatório, ela mostra o percentual de testes às quais as companhias foram submetidas. A parte inferior mostra... Perdão, a parte inferior é o número de testes e revisões ao qual as empresas foram submetidas, e a parte esquerda mostra o score, né? Quais colocações que essas empresas ficaram. Pois bem, reparem aí que, por exemplo, a Symantec, ela participou de pouquíssimos testes, bem diferente da Kaspersky. A Kaspersky participou de todos. Por quê? Porque existem empresas que sabem que determinados testes vão colocá-las em uma posição inferior, então elas acabam não participando. A Kaspersky foi a única empresa que participou de todos os testes, ficamos em top 3 em 81% dos testes e ficamos 45 vezes em primeiro lugar. São testes independentes que são realizados por AV Testes, AV Comparativos, são empresas que não têm nenhum vínculo com a Kaspersky e com nenhum outro fabricante que estão aí para ser analisados, e são informações extremamente relevantes que mostram que a Kaspersky tem uma detecção superior, tem diversas outras funcionalidades e que os concorrentes não possuem. Querem entender um pouquinho mais desses testes? É só entrar no kaspersky.com/top3 e lá tem todo o relatório detalhado. Além disso, nós temos o reconhecimento do cliente. É muito engraçado que o consumidor ele acaba tendo uma experiência positiva por indicação também, né? Então, esse reconhecimento é muito interessante. Fala que os usuários, né, que é o Kaspersky, o Gartner Peer Insights, que é o Customer Choice, que mostra os clientes que utilizam as ferramentas, quais foram as experiências dele. Então, pelo segundo ano consecutivo, a Kaspersky foi a melhor solução de segurança analisada pelos clientes, né? Então, foi a melhor experiência. Nada melhor do que receber um prêmio de escolha do cliente, quer dizer que o cliente comprou, teve uma experiência positiva e ele recomenda. Então, é um prêmio muito bacana para vocês terem acesso. Suporte local, né? A Kaspersky hoje, ela tem um suporte local padrão em português, é um suporte 8x5, 8 horas por dia, 5 dias por semana, tá? É um suporte que você vai falar com brasileiros do outro lado da linha. É extremamente importante você saber que em um momento que você precise, que eventualmente você precise de algum suporte, a gente trabalha para que você não precise, mas caso precise, é importante você saber que terá uma pessoa que fala a sua língua do outro lado. É muito frustrante você, em um momento de necessidade extrema, que é o momento de suporte, a sua operação parou, você ter que falar que em inglês, mesmo que inglês não é a nossa língua nativa, você no momento que precise de um suporte já está um pouco nervoso, então diversos fabricantes não têm suporte português, não têm investimento local. Aqui no Brasil nós temos todo o suporte, eles estão em home office trabalhando, mas ficavam todos ali no escritório em São Paulo. E também temos, Eli, a infraestrutura não pode parar, esse suporte padrão 8x5 não é suficiente. A gente também tem um suporte 24/7, 365 dias por ano, tá? Então, nós temos uma pessoa que vai ficar 100% alerta somente para atender a sua empresa. Consulte aí os valores com a Gênesis. Além disso, nós temos serviços profissionais, né, os professional services.
As nossas horas de serviços dos nossos profissionais, elas podem fornecer consultoria, health check, analisar se a estrutura da Kaspersky está com as políticas aplicadas de forma correta, adequar essas políticas de acordo com o que vocês precisam, auxiliar na configuração, implementação e, caso você tenha Kaspersky, até no upgrade. É extremamente importante que vocês tenham uma consultoria, um serviço de profissionais capacitados para orientá-los de ter uma melhor experiência com a nossa solução. Gerenciamento unificado remoto, gente, isso é um grande diferencial, né? Nós temos nosso Kaspersky Security Center, que é a nossa KSC, que é uma console única de gerenciamento e tem integração com todas as nossas soluções. Você consegue gerenciar em uma única console a gestão de patch, criptografia, sandbox, gerenciamento de ambiente virtual, proteção de dispositivos móveis, você consegue aplicar políticas, você consegue fazer uma série de coisas através de uma única console. Tem proteção para ambiente virtualizado, tem proteção para endpoint, diferente de outros fabricantes, você não terá duas consoles. É através de uma única, você consegue fazer todo o gerenciamento. Tudo isso porque, lembram? Eu falei que nossa tecnologia é fabricada em house, e isso nos torna diferente de outros fabricantes. E eu vou falar um pouquinho mais sobre o gerenciamento de recursos de hardware e software, que é uma ferramenta muito legal que pode ajudá-los no dia a dia, né? Qual que é a problemática hoje, né? É um número enorme de tarefas de gerenciamento de TI e que não podem ser executados por falha humana e podem colocar as organizações em risco. O nosso software, né? A nossa ferramenta, ela dá essa possibilidade de visibilidade e gerenciamento. É possível com a nossa ferramenta criar um inventário de hardware e software. Olha que interessante. Você vai conseguir ver de forma remota todas as suas aplicações de software, qual será o vencimento, quais vocês precisam atualizar, quais são as últimas versões, tá? É muito interessante. Hoje as empresas passam por compliance e é necessário ter essa visibilidade. Então, as informações sobre licenças compradas, data de expiração, enfim, automatiza a implementação de aplicações, né, de aplicativos e sistema operacional. Então, por exemplo, vocês adquiriram aí mais 50 licenças, vocês precisam subir a imagem de 50 novos usuários. Vocês vão parar a operação, né? Não, vocês podem criar uma política, uma regra. Vocês podem colocar essa tarefa para ser realizada, por exemplo, na sexta-feira após as 20. E aí você consegue, assim, ter uma aplicação, você consegue assim ter uma automatização e um ganho de tempo e recurso, tá? É muito importante. Grandes clientes optaram por Kaspersky por essas duas grandes ferramentas, tá? Tanto visibilidade e gerenciamento, quanto implementação automática, né? Inclusive, até alguns órgãos públicos nós ganhamos editais somente assim, colocando que nossa aplicação é automática. A gente faz a desinstalação e instalação de forma remota, automatizada. Outro ponto importante do nosso gerenciamento é o controle de aplicações e web. A gente pode controlar, vocês como clientes finais, existem diversos departamentos que possuem necessidades diferentes. O departamento de marketing, ele pode ter visibilidade e deve ter visibilidade de redes sociais, mas o suporte é necessário? Não. Então, você pode criar aplicações limitando, bloqueando, tanto aplicações quanto o controle de web. Vocês podem limitar, fazer com que eles não baixem determinadas aplicações, vocês conseguem limitar fazendo com que eles não visitem determinados usuários, né, de determinados departamentos. Então, o departamento de suporte não vai ter acesso a redes sociais. O departamento, os estagiários não vão conseguir colocar mídias removíveis, também conseguimos desabilitar, tudo de forma remota. A gente sabe que tudo isso que eu estou falando, web, aplicações, dispositivos móveis, todos são portas de entrada para possíveis ameaças. Então, é super importante ter aí esse gerenciamento de forma remota, habilitando ou desabilitando e dando toda essa visibilidade. Proteção efetiva contra ransomware, né? Eu comentei que nós tivemos aí o WannaCry, que foi em maio de 2017. Eu não vou me esquecer dessa data, porque foi um marco na história mundial. Mas vocês acham que o ransomware acabou? Só foi o WannaCry? Não, muito pelo contrário.
O ransomware, ele existe, ele é uma ameaça persistente, que em 2020 ele continua evoluindo e muito. O Brasil foi um dos países, como eu falei no primeiro slide, nos primeiros slides, o Brasil continua sendo um dos países mais atacados através dessa ameaça, e não tem tamanho de empresa, tá? Desde uma farmácia até grandes corporações. Então, você está suscetível, sim, a esse tipo de ameaça. Então, essa notícia é de agora, né, de 22 de março de 2021. Os ataques de ransomware se intensificaram nos últimos 12 meses e vitimaram empresas de diversos setores. Então, de acordo com esse setor de mídia aí, panorama de ameaças da Kaspersky, a região tem em média 5.000 ataques na América Latina e o Brasil foi alvo de quase metade dessas investidas, tá? Por dia, pessoal, por dia. Então, Latam tem 5.000 ataques por dia de ransomware, então 2.500 ataques só no Brasil. Não se sintam privilegiados aí que um desses ataques podem acabar em qualquer tipo, tamanho de empresa. A solução para esse tipo de problema é que a Kaspersky tem uma ferramenta excelente e que realmente protege 100% do ambiente dos clientes que possuem a nossa solução contra esse tipo de ameaça. Como que a gente protege? Vou mostrar. Nós temos um EDR automatizado, né, que proporciona visibilidade abrangente, né, e a gente consegue, através de métodos pesados de detecção, além de ferramentas especializadas de investigação de incidentes. Nós também temos a prevenção de exploits, onde são acionados por ações suspeitas do componente, a gente realiza essa proteção, ela sobe automaticamente através de comportamento suspeito, né? Então, a proteção proativa, ela permite a detecção antes que a ameaça seja completada. É de forma proativa. É como se um ladrão fosse na sua casa e ele estivesse rondando o perímetro da sua empresa, da sua casa, da sua empresa. Você tem visibilidade, você consegue, através da câmera de segurança, enxergar aquela ação suspeita antes dela entrar na sua casa. É a mesma coisa que a Kaspersky faz, ela faz uma prevenção. Ela analisa uma atividade suspeita antes que ela aconteça e ela dá essa visibilidade para você. Diferente de outras companhias, de outras soluções, que elas esperam que a ameaça aconteça, que o bandido entre e realmente faça o roubo, para que levante algum tipo de proteção. Então, melhor do que ser atacado é prevenção antes que o ataque aconteça. Além disso, como eu estava explicando, né, nós temos o Kaspersky Anti-Ransomware Tool, que tenta reverter automaticamente as ações de aplicações maliciosos, né? Então, se a ameaça acontecer, se ela realmente acontecer, a gente consegue, através dessa ferramenta do Kaspersky Anti-Ransomware Tool, restaurar todos os arquivos modificados, tá? E registro de sistema. O que a gente tem bastante, pessoal, é algumas empresas que utilizam outras soluções e ficam desesperados. Ai, pelo amor de Deus, eu preciso de uma solução que desinfeta, que me auxilie e possa me ajudar na remoção desses arquivos do meu ambiente. Então, a Kaspersky conseguiu, em boa parte, desinfectar o ambiente do cliente, mesmo ele tendo outras soluções, através dessa ferramenta. Além disso, nós temos o gerenciamento de criptografia. A nossa criptografia é forte, né? Então, a nossa criptografia, ela configura os dispositivos, impedindo que os usuários não autorizados tenham acesso aos dados armazenados. Então, furto, roubo ou até mesmo ataque de ransomware, né, ataques de roubo de informações, a nossa criptografia chega a um nível tão elevado que ela consegue proteger arquivos e pastas, HD, dispositivos removíveis, e a gente consegue fazer isso de forma efetiva. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o tema de criptografia, mas a nossa criptografia, como ela é full de HD, discos e pastas e arquivos, mídias removíveis, ela consegue ter sucesso não só no roubo de informações virtuais, né, mas físicas também. Então, quem nunca teve um equipamento furtado, né, celulares furtados, então a gente consegue fazer essa parte de criptografia. Imagine um contrato importante em um notebook de uma pessoa do departamento,
documento jurídico, por exemplo, esse contrato ele deve ser sigiloso. Então, se for furtado o notebook, enfim, a gente consegue criptografar de forma que ninguém vai ter acesso a essas informações. E por último, tá, avaliação de vulnerabilidade e gerenciamento de PETs, né? A gente sabe que as aplicações são a porta de entrada, uma grande porta de entrada contra ransomware, tá? Então, a gente consegue avaliar, através de avaliação de vulnerabilidade, gerenciamento e correção de PETs, quais são os aplicativos que estão vulneráveis e precisando de correções. Então, remotamente, existe essa visibilidade de aplicações desatualizadas e quais são portas de entrada para possíveis ataques. E dentre essas ações, a gente já consegue fazer uma atualização remota e avaliar de forma que esses sistemas não estejam mais vulneráveis, ok? Ficaram curiosos, Eli? Gostei muito dessa ferramenta. A gente tem de graça para você. Você usa outra solução? Não tem o menor problema. A gente tem o Kaspersky Anti-Ransomware Tool de forma gratuita para você ter uma experiência com tudo isso que eu estou falando. É só baixar. A Gênesis é um dos nossos principais revendedores do Brasil e eles podem te auxiliar com esse tema. A ferramenta é nesse endereço, kaspersky.com. .br/blog/Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business, tá? Eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, mas, como eu disse, é uma ferramenta gratuita e mesmo que você tenha hoje solução de outro fabricante, você tem a experiência de saber como a Kaspersky funciona. Poxa, a Elisandra falou sobre isso de forma sucinta, eu queria saber na prática, como que eu vou ver isso tudo funcionando? Então, veja com seus próprios olhos como a Kaspersky trabalha. Falando um pouquinho de LGPD, quem não sabe o que é LGPD, espero que todos saibam, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, como que a gente pode te ajudar? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Basicamente, é o direito do cidadão e responsabilidade das empresas atualmente. É uma lei de 2018, né, que unifica a legislação interna sobre o tema de proteção de dados, criando regras claras e diretas sobre o tratamento de dados, tornando o Brasil um país competitivo e adaptado às necessidades do mercado global. Essa lei ela traz responsabilidade sobre os dados dos usuários que a empresa possui. Nada mais chato, né, nada mais desagradável do que você expor os dados dos seus clientes. Então, isso tornou você responsável e agora passível de multa, tá? Caso a empresa seja multada, ela pode ter uma advertência de até 2% de todo o faturamento da empresa ou 50 milhões por infração. Multa diária, bloqueio, suspensão e eliminação de banco de dados pode ser suscetível caso a empresa não tenha responsabilidade com os dados dos seus clientes. Por isso, pessoal, esses ataques, tudo isso que eu mencionei até agora, todos esses ataques são para quê? Para roubar as informações de vocês e dos seus clientes. Então, agora, mais do que nunca, é importante, é responsável, é obrigação de vocês terem responsabilidade pelos dados e por isso é importante que vocês tenham uma solução que realmente proteja. Como que a Kaspersky pode ajudar, né, com esse tema? Eu poderia ficar aqui horas falando em como a gente pode ajudar. A gente tem diversas formas de auxiliar para que você tenha as informações dos seus clientes de forma segura, mas eu escolhi duas, né? Então, a gente tem que ter, nós temos detecção de intrusão, prevenção de violação de dados, realização periódica de testes e varreduras, como eu comentei, né? Para detecção de vulnerabilidades, porque aplicações vulneráveis é uma grande porta de entrada, é a maior porta de entrada para ameaças, tá? Então, a gente tem proteção efetiva, eu mostrei, enfim. Mas aí hoje eu selecionei duas para comentar, que é a criptografia completa e a nossa parte de conscientização. A nossa criptografia, como eu mencionei, ela é uma criptografia full, né, que ela permite e concede aos nossos clientes confidencialidade de forma ampla e geral,
né? Nós protegemos de forma contra perda, roubo de dispositivos, né? Então, mesmo que o usuário tenha perda ou roubo, a gente consegue proteger e criptografar as informações de forma remota para que o bandido não tenha acesso, né? Então, acesso de informação corporativa através de dispositivos pessoais ou de terceiros, nós conseguimos fazer a proteção e, de modo geral, a gente impede o acesso às informações caso exista um vazamento de dados, ou através ou físico ou de forma virtual. Além disso, nós temos o nosso Kaspersky Security Awareness, que é uma plataforma de conscientização, né? Então, hoje, 80% aliás, essa conscientização, ela reduz em até 80% a falha humana. A gente sabe que por mais que tenha uma solução completa, abrangente, que traga proteção para vocês, a falha humana, ela pode, o seu usuário, o seu funcionário, ele pode clicar em um phishing, clicar em um e-mail malicioso, ir por uma página que não deveria, ou não atualizar, né? Enfim, o fator humano, ele é muito responsável também por ser uma porta de entrada. Ver um pendrive, a gente já fez um teste anteriormente, um pendrive escrito assim, não abra. Se você quer que uma pessoa não faça uma coisa, não coloque não. Então, a pessoa, automaticamente, ela pegou o pendrive, espetou e infectou o seu ambiente, né? Então, o ser humano, o fator humano, é uma grande porta de entrada. Por isso, a Kaspersky desenvolveu um treinamento, que é o nosso Kaspersky Automated Security Awareness Platform, que é uma plataforma incrível, uma plataforma de conscientização para os funcionários. Aqui, a gente tira a gente coloca a responsabilidade para o usuário, para o funcionário, de que, eu não sabia como lidar com essa situação. Não, é basicamente um treinamento de conscientização para que os funcionários saibam como portar, quais arquivos eles podem clicar ou não, tem até ataque de phishing, a gente faz cria um ambiente virtual, manda um ataque, que é exatamente um phishing para ver se ele vai cair naquele ataque, e aí o funcionário clicando no e-mail, ele vai abrir o e-mail falando, poxa, você caiu num ataque, esse ataque foi programado, mas poderia ser um ataque que você não deveria clicar, um arquivo que você não deveria clicar. Ou seja, uma conscientização e faz com que o funcionário comece a ter responsabilidade e assine um termo falando, eu sabia como lidar com as informações, e isso nós temos tido um sucesso incrível de vendas, porque as companhias já enxergaram que não adianta, como eu mencionei, ter uma solução efetiva, mas orientar o seu funcionário para que ele trabalhe de forma correta, né? Para que ele tenha uma postura a qual ele não seja suscetível à ameaça. Por fim, nós temos um portfólio que atende cada nível de maturidade do cliente, seja qual for a sua necessidade. Então, nós temos plataformas em nuvens, nós temos solução em nuvem, nós temos solução on-premise, nós temos soluções contra ataques direcionados, nós temos soluções para ameaças evasivas, nós temos soluções de entrada também que vai ter tudo que eu mencionei desde o começo. Todas as nossas soluções são efetivas, mas o mais importante, existem recursos dentro das nossas soluções de acordo com a necessidade de vocês. Então, nós temos, por exemplo, o nosso Kaspersky Endpoint Security Cloud, né? Então, ele vai te ajudar com esses temas. Quanto tempo você gasta atualizando e corrigindo vulnerabilidades? O cloud, ele vai te dar essa facilidade. Se o funcionário perder o notebook, os dados estão protegidos, então essa solução ela consegue proteger. O Select, por exemplo, como proteger a sua empresa em um mundo sem perímetro? Como evitar que seus funcionários remotos coloquem seus dados em risco, né? Como gerenciar a sua proteção de forma centralizada? Vai facilitar a vida aí da pessoa que cuida da área de tecnologia. E como utilizar a console de antivírus para automatizar as instalações? Select pode dar todos esses benefícios aí. O Advanced, ele tem essas possibilidades também, né? Como ajudar a equipe de TI na correção de vulnerabilidade, como integrar TI e segurança utilizando um software de antivírus, como proteger os seus dados de criptografia e evitar problemas com LGPD, que essa solução vai à criptografia também. Então, basicamente é isso. E por fim, nós temos aí grandes diferenciais em relação à concorrência. Não tem um concorrente que eu não possa falar o que nós temos melhor. Eu escolhi alguns aqui.
Windows Defender. Elisandra, eu não preciso de Kaspersky porque eu tenho Windows Defender. Ok. Em primeiro lugar, olha ali no canto superior esquerdo a diferença que a Kaspersky tem em relação à Microsoft nos testes independentes, tá? Em relação a primeiros lugares, em relação aos testes ao qual nós fomos suscetíveis, né? Então, a Kaspersky ficou em 64 vezes testes em primeiro lugar, o Windows Defender em 8, né, em 2019. Então, a Kaspersky mostra o quão nós estamos distantes na parte de detecção e de uma série de ferramentas, tá? Então, pontos importantes aí, o que esses testes mostram: capacidade de detecção, gerenciamento não centralizado, a compatibilidade com sistemas operacionais. Para ter 100% das funcionalidades necessário ter um Windows 10 na última versão, né? É uma falsa impressão de solução gratuita, né? Mas que necessita de recursos, pessoas, gerenciamento e consoles e infraestrutura, ao qual o Kaspersky não precisa. E7, por exemplo, não possui console unificada, a criptografia é vendida de forma separadamente e não é a full como a nossa, né, de HD, discos e pastas e mídias removíveis, não possui gerenciamento de aplicações, então vai comprar a E7, você não vai ter todo o gerenciamento que a Kaspersky te possibilita, e não tem avaliação, correção de vulnerabilidade, como eu falei, a correção e avaliação de vulnerabilidade é extremamente importante, é uma das grandes portas de entrada para possíveis malwares. Sophos, né? Não tem proteção para dispositivos móveis, é vendido separadamente. Não possui prevenção contra ransomware, pessoal. Quantas ameaças diárias no Brasil nós temos de ransomware, né? Então, não ter uma prevenção contra ransomware é preocupante vocês terem essa solução. Não possui proteção baseada em detecção comportamental, né? Então, é algo também só baseado em assinatura, é muito falha, né? A cada segundo, a cada alguns segundos, os malwares são mudados, são alterados aí. Então, se você só tem uma solução de proteção baseada em assinatura, ela é muito falha. Ela não está atualizada. Ela tem que ser também base comportamental, né? Então, comportamento suspeito, a gente já consegue fazer aquela proteção efetiva. Gente, basicamente é isso. Eu poderia ficar horas falando de todos os motivos que fariam vocês optarem por Kaspersky. Aqui eu tentei colocar de forma sucinta e rápida alguns temas, os quais eu acho pertinente e eu, como cliente, gostaria de saber se um fabricante possui esses diferenciais. Existe algum tema que vocês queiram falar um pouquinho mais? Não tem o menor problema, a gente pode ter um bate-papo. Existe alguma solução que vocês queiram experimentar? Então, a Kaspersky tem as soluções trial de forma gratuita, né? Vocês conseguem testar a ferramenta para ter uma experiência. Eu diria que 80% dos usuários, dos nossos clientes que testam a Kaspersky, elas têm uma experiência positiva, elas voltam e acabam comprando os nossos produtos. Então, se vocês ficaram curiosos, querem saber mais tecnicamente, aí ele não falou tão tecnicamente desse tema, desse produto, não tem o menor problema. A Gênesis está aí para fazer esse atendimento para vocês. A gente pode agendar um segundo momento, de forma privada, uma reunião remota, onde podemos mostrar de forma efetiva como essa ferramenta funciona na prática, abrir ela, console de gerenciamento, mostrar para vocês. Esse treinamento ele tem um cunho mais comercial e instigar em vocês e querer mais informações, né, sobre a nossa ferramenta. Pessoal, é isso. Esses são os meus dados de contato, elisandra.silva@kaspersky.com. Esse é meu telefone. Eu não sei se alguém teve alguma dúvida, pessoal da Gênesis, se vocês queiram falar mais alguma coisa. Elis, sim, temos 3 dúvidas aqui. Uma do Alexandre Fernandes, onde ele está perguntando se o Kaspersky Awareness Platform está em português também. Perfeita pergunta, muito pertinente, sim. Inclusive, foi traduzida agora, era uma grande dificuldade, viu, que a gente tinha, mas como nós já vendemos para alguns clientes aqui no Brasil, ela tem em português. Eu tive um treinamento semana passada sobre essa ferramenta, gente, é muito, muito, muito legal. Está em português, inclusive tem 2 módulos que falam sobre LGPD. E aí, você consegue gerenciar
esse treinamento de acordo com o perfil de cada usuário. Eu quero que os usuários de marketing tenham um perfil mais básico de treinamento. Não, eu quero que todo o departamento administrativo tenha um treinamento sofisticado, você consegue gerenciar. E aí, eles passam por toda essa parte de conscientização em português, os ataques de phishing também estão sendo enviados em português, vocês conseguem colocar um logo da empresa de vocês para fazer esse e-mail para esses, é como se fosse uma prova, né? Você aprendeu tudo, agora vamos ver se se vocês estão conscientes de como trabalharem, né? De forma responsável. E aí, esses ataques vocês mesmos podem gerenciar e fazerem aí esses ataques. É muito legal, é muito bacana. Legal, a gente tem mais duas perguntinhas aqui. Uma delas é sobre o licenciamento do Kaspersky, na verdade, sobre o licenciamento do Kaspersky Endpoint Security Select. E a pergunta é sobre se o Kaspersky Anti-Ransomware é uma licença à parte no licenciamento do Kaspersky Select. Não, ele vai junto, tá? A prevenção, o Kaspersky Anti-Ransomware Tool é uma ferramenta que vai em todas as nossas soluções, tá? Isso é legal. Ela não é vendida separadamente, ela só é como trial, né, para quem não tem a solução experimentar. Se você tem o Select, dentro da ferramenta Select já vem a proteção efetiva contra ransomware, assim como no Cloud, assim como no Advanced, assim como todos os nossos produtos. É muito importante que vocês estejam utilizando de forma correta, aplicando todas as políticas, porque eu já vi cliente que tinha Kaspersky que foi infectado com ransomware. E quando nós fomos ver, ele não tinha habilitado, aliás, ele tinha desabilitado, tá? A função de proteção contra ransomware. Então, sim, vai em todas as nossas ferramentas, não precisa comprar à parte. Legal, muito bom. E aí temos uma última pergunta. Na verdade, surgiu mais uma, mas vamos lá. A terceira pergunta ela diz o seguinte: necessito de um servidor local, ou posso colocar client EDR conectado com o servidor na nuvem? A dúvida é devido à atualização do servidor local. Não, pode ser nos dois. É híbrido, né? Você pode colocar na nuvem ou local on-prime, se não tem necessidade. É onde você se adequar. Inclusive DR, nós estamos atualizando e realmente existe a possibilidade de colocar em nuvem ou on-premise também. Beleza. E aí temos uma última pergunta do João. Fiquem à vontade, viu, pessoal, para fazer outras perguntas. A seguinte pergunta é do João. Sobre a licença Select e Advanced, qual é a melhor solução contra ransomware? A encriptografia que Advanced oferece impede o ransomware de atuar? Perfeito. Tem duas soluções que tem essa parte de criptografia. O EDR, gente, ele já vai com o Advanced, tá? O EDR, ele dá toda a visibilidade, ele já vem com todas as funcionalidades do Advanced. Então, ponto de partida seria o Advanced. Por quê? O Advanced, ele traz toda a parte de gerenciamento. Ele tem tudo que o Select tem, né? Que é a proteção efetiva contra ransomware, ela tem proteção para dispositivos móveis, tem toda essa parte de detecção, mas a parte de gerenciamento e criptografia só vai no Advanced. Então, realmente, por isso até que quando eu coloquei de LGPD, eu parti para o Advanced. Se você está preocupado com LGPD, já entra com Advanced. Select seria para uma empresa que só precisa de proteção, não quer visibilidade, não precisa de criptografia. Agora, se você quer elevar um pouquinho mais, e se preocupa com a LGPD, é Advanced, porque só com Advanced, a partir do Advanced, EDR com certeza, né, porque tem todas as ferramentas que o Advanced tem e ainda mais visibilidade, o Advanced ele traz a criptografia, já o Select não. E também traz gerenciamento. Tudo que eu falei sobre gerenciamento, gerenciamento de aplicações, web, visibilidade, tudo isso só no Advanced. Perfeito, perfeito. Elis, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela participação. O evento foi ótimo. Eu espero que a Elis tenha sanado as dúvidas de vocês e tenha mostrado com sucesso que a Kaspersky realmente é a melhor opção para sua segurança, a melhor escolha para sua segurança. A gente está disponível. Logo após esse evento, a gente vai estar entrando em contato com vocês para falar um pouquinho mais
sobre as soluções da Kaspersky, entender qual é o cenário de vocês e tirar dúvidas também que possam ter ficado aí por conta de toda a questão técnica dos produtos da Kaspersky, que são incríveis e com certeza são essenciais para a estratégia de cibersegurança de vocês. A gente está disponível, a gravação será enviada para vocês até amanhã, tá bom? E vocês podem compartilhar com um colega de trabalho, levar para a diretoria de vocês e conversar mais sobre o assunto. Elis, mais uma vez, muito obrigado, Pedro, muito obrigado a todos que participaram. Obrigada, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia. Um grande abraço. Abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. Abraço.